Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos sejam abundantemente abençoados. Que o Espírito de Deus venha possuí-los de forma tal que o nome do Senhor Jesus Cristo seja santificado na vida de todos vocês, por onde quer que forem. Muito bem, eu queria que você tomasse conhecimento a respeito da fé que traz resultado. A fé que cura os enfermos, liberta o cativo, que faz a pessoa se erguer, se levantar. A fé que faz a diferença na vida das pessoas. A fé que traz o resultado que a gente precisa, porque Deus nos tem dado essa fé, tem dado para todos os que creem, todos. Não importa se merecem, se não merecem. Não importa se são gregos, troianos, se são católicos, evangélicos, espíritas, espiritualistas, se são palestinos, judeus, nada disso importa. Deus olha para nós como almas. Deus vê você como uma alma, sabia? Ele não está olhando para os seus pecados. Ele está olhando para a sua alma. E ele, por sua santa misericórdia, ele envia o poder dele, a fé, que faz a gente agir, ter coragem para agir e tomar posse das bênçãos dele. Olha só, a Bíblia fala que Jesus estava entrando numa certa aldeia. Saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque naquela altura os leprosos não podiam entrar sequer nas cidades. E se alguém vinha andando e eles estavam leprosos, imediatamente eles tinham que parar ou se esquivar para não contaminar a pessoa que era sã. Então eles pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Porque antigamente, no Velho Testamento, quando uma pessoa contraía lepra, ela tinha que ser testificada pelo sacerdote. O sacerdote ia avaliar se era lepra. Se era lepra, ela tinha que ficar isolada de tudo e de todos, num determinado lugar por vários dias, várias semanas. E se não ficasse curado, morria por lá. Se ficasse curada, se sentisse bem, então voltaria para o sacerdote, ele conferir, ele era um médico, digamos assim, para dizer se a pessoa estava ou não ainda leprosa. No caso desses 10 leprosos, eles pararam de longe e levantaram a voz para Jesus. Essa é uma fé. Esse é um tipo de fé. A pessoa que está com um determinado problema, seja de saúde física, espiritual, emocional, elas têm que invocar a Deus. Elas têm que manifestar a própria fé. Deus distribui a fé para todos. Todos, já falamos. Mas
a pessoa ou as pessoas têm que corresponder a essa fé. Elas têm que manifestar essa fé. Jesus, então, vendo-os, disse-lhes, vai e mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram, quando eles tomaram a decisão de obedecer à palavra de Jesus, ir lá falar, mostrar-se aos sacerdotes, mostrarem-se aos sacerdotes, então eles ficaram limpos. Só pelo fato, eles não chegaram nem ao sacerdote, só pelo fato deles virarem e se encaminharem aos sacerdotes, já foram curados. Já foram curados, automaticamente. Quem era merecedor? Ninguém. Mas todos foram curados. 100% foram curados. Só que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Eu posso imaginar, você também, nós podemos imaginar este homem leproso confinado à morte. Confinado à morte, estava já decidido que ia morrer. E morrer de lepra, eu não entendo de nada de lepra, mas eu entendo que uma pessoa leprosa, ela vai perdendo o dedo, vai perdendo os dedos, vai perdendo isso aí. Enfim, a pele vai caindo, eu penso que isso acontece. E eles tinham que ficar isolados de tudo e de todos. Eles não tinha ninguém para sustentá-los, porque ninguém podia se aproximar deles. Então, aqueles homens estavam literalmente condenados à morte. Eles viam a morte na própria carne, na própria pele. Mas quando um deles viu que ficou são, você pode imaginar a sua alegria, o seu gozo, o prazer que ele teve ao ver que não tinha mais nada de lepra. Você pode imaginar, é o mesmo que tem acontecido. Nós temos visto pessoas radiantes, pessoas alegres, felizes. Puxa, eu estava com essa doença, eu estava com aquela doença, eu estava assim, eu estava assado. Depois que começaram a andar, foram curadas das suas lepras físicas ou espirituais, curadas do problema, por exemplo, familiar. O marido ficou livre das drogas, da bebida, a mulher ficou livre da bebida, das drogas. Enfim, quando o lar é restaurado, imediatamente há um gozo na alma. Qualquer que seja o milagre que recebemos de Deus, há um gozo na alma. Esse único leproso veio glorificando a Deus em voz alta. A Bíblia, sabe que a Bíblia tem textos aqui, palavras que exprimem exatamente aquilo que a pessoa está sentindo. Ele voltou glorificando a Deus em voz alta. Ele queria que todo mundo soubesse, eu fiquei curado, eu fiquei curado. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Olha só, Deus é vivo. Deus é um Deus vivo, Deus é o mesmo. Deus, o que fez no passado, faz no presente, fará no futuro. E aí caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. Obviamente, esse homem estava exprimindo a sua gratidão. Só quem sofre de uma desgraça como essa, uma doença como essa, pode avaliar o que é isso. Então, ele se prostrou perante Jesus, dando-lhe graças,
e colocou o seu rosto em terra, honrando o Senhor Jesus. Honrando. E diz o texto, outro detalhezinho, que este homem era um samaritano. Samaritano não se dava com os judeus. Os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus tampouco se davam com os samaritanos. Samaria era uma cidade assim isolada, perto de Jerusalém, mas eles não se davam de forma nenhuma. Mas veja que esse homem, mesmo sendo estrangeiro, lembra da Maria, da mulher samaritana que Jesus foi pedir água? Pois bem, ela foi salva e muitos de suas cidades também foram salvos, porque Jesus veio para todos, ele não veio apenas para os judeus, ele veio para todos, todos os que o invocam. Não interessa, já dissemos, já falamos, a religião, não importa se você merece ou não merece, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, ele é justo, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus odeia, abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Nós falamos sobre isso ontem. E é bem da verdade que o povo de Israel tem essa consciência, tinha essa consciência de méritos. Ele tinha essa consciência de que podia merecer, podia não merecer, e quando ele recebia a graça de Deus, merecia, e quando não merecia, não recebia. Mas não tem nada a ver. Jesus mostrou para todos que, independentemente da religião, Deus ama a todos. Porém, ele é justiça. Quando a pessoa sabe da verdade, conhece a verdade, conhece a palavra dele, e mesmo assim essa criatura vira as costas para ele, dá de ombros e ignora-o, Deus despreza, porque ele falou para um sacerdote, um homem sacerdote dele, de Deus. Ele disse para o sacerdote: aos que me amam, também o amarei. Em outras palavras, aos que me honram, melhor falando, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desprezados também. Então a pessoa tem conhecimento de Deus, mas o despreza, então Deus odeia. Ele despreza também. Os outros 9 leprosos seguiram o caminho, foram embora tratar da vida deles. Mas somente esse voltou para dar graças. E aí, Jesus perguntando: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Então, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, quer dizer, essa criatura que nada tinha a ver com a fé judaica, essa criatura que nada tinha a ver com Deus, mas creu no Senhor Jesus. E então Jesus disse assim: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então, a fé salva a gente das doenças, das enfermidades, dos problemas, mas ela salva
sobretudo, a alma da gente. Quando nós manifestamos a fé em Deus, a verdadeira fé, então essa fé nos faz justos diante de Deus. É pela fé que nós somos justificados. É pela fé que nós somos salvos. Não é pelos nossos méritos. Não é porque eu sou um servo de Deus que Deus vai ouvir as minhas orações. Não. Ele ouve as minhas orações por causa da fé que eu apresento a Ele. Eu tenho que apresentar fé toda hora, todo dia, todo tempo. Eu tenho que viver na fé, pela fé, a cada instante, para que eu possa alcançar os benefícios da fé. Então, quando uma pessoa manifesta a fé, como foi o caso desse leproso, não interessa se era estrangeira, não interessa se era de uma religião diferente, não interessa. A partir do momento que você coloca a sua fé no Senhor Jesus Cristo, então você tem o direito, o privilégio de ser justo, justificado, merecedor, essa é a palavra nos dias de hoje, merecedor das bênçãos de Deus. Quando a pessoa manifesta a fé, ela se torna merecedora. Se a pessoa não manifesta a fé, então ela não é merecedora, ela não vai receber. Então, não é uma questão, a pessoa, eu sou boazinha, eu vou receber a bênção de Deus. Não, é a pessoa que manifesta a fé, ela pode ser má, pode ser cruel, ela pode ser a pior das criaturas, mas no momento em que ela manifesta a fé no Senhor Jesus, então ela é atendida, ela é curada, ela é liberta. Então, por isso que na Igreja Universal do Reino de Deus, nós convidamos todas as pessoas aflitas, todos os que estão cansados, sobrecarregados, doentes, enfermos, qualquer tipo de pessoa, qualquer religião, todos são bem-vindos, não importa a sua opção sexual, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos na Igreja Universal do Reino de Deus. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, quem está enfermo, seja na alma, seja no corpo, são bem-vindos na Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso, o trabalho da igreja funciona 24 horas por dia, de segunda a segunda, ininterruptamente. É como um hospital, é um pronto-socorro para os acidentados espirituais, porque sempre há alguém que manifesta a fé, que quer auxílio, que quer ajuda. Sempre há um leproso buscando ajuda. E é para isso que a igreja foi formada e ela existe em todo o mundo, para atender aos necessitados, aos aflitos. Por exemplo, domingo agora nós vamos ter a terceira oração em favor da mulher aflita. Você tem sido uma mulher aflita, você tem sido uma mulher ferida, cansada de sofrer. O homem também, todos são bem-vindos. Mas nós estamos focando a mulher porque ela tem sido a mais sofrida. Então, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, não importa se o que você fez ou deixou de fazer, não importa se você é aquela criatura que foi jogada na prostituição, você foi jogada no mundo, você foi cuspida no mundo, você não tem pai, não tem mãe, não tem referência sequer do que é família, você vê os outros, mas você não teve família desde o seu nascimento, mas você sobreviveu até aqui. Pode ter certeza, é porque Deus chamou você, Deus escolheu você, Ele escolheu para salvá-la. Então, neste domingo, todas vocês que sofrem na alma, a aflição da alma, só quem sofre na alma sabe o que é isso. Neste domingo, todos são muito bem-vindos, tá bom? E hoje à noite, como só ia acontecer, o bispo Renato e a Cristiane estarão aqui no Templo de Salomão,
orientando, fazendo palestras para casais. E se você não é casado, você é solteira, solteiro, você é como uma andorinha solitária, venha participar, aprenda a amar, para que você possa aprender a ser amado. Aprenda a amar. Quando você aprende a amar e ama, então você vai aprender a ser amado também. Graças a Deus. Hoje à noite, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.